Só então, na última aula a gente aprendeu a associação de resistores. Então a gente tinha resistor em série e em paralelo. Só que a gente também pode associar tanto em série quanto em paralelo. Ou seja, a gente associar de forma mista. Então, pode acontecer de num circuito a gente ter as duas, um em paralelo e um em série. Para esse caso, a gente não vai ter nenhuma fórmula específica. Então, o que a gente precisa fazer? Pegar o circuito e analisar ele por partes. Então, primeiro, aqui a gente tem um circuito que tem dois resistores em paralelo e depois um que está em série com eles. Então, o que a gente faz? A gente calcula a resistência equivalente desses dois primeiros em paralelo. A gente encontra os 12 ohms. Então, aí o 12 ohms vai estar em série com os 50 ohms. Aí depois a gente calcula a resistência equivalente do circuito em série e a gente acha que a resistência equivalente desse circuito como um todo é 62 ohms. Então, se a gente tem uma associação mista, a gente faz em partes. Então, aqui a gente tem um caso mais complexo. Ó. Então, a gente tem 4 resistências aqui e a gente precisa calcular a resistência equivalente do circuito como um todo. Então, assim fica meio difícil da gente analisar. Então, a gente reescreve esse circuito desse jeito aqui. Então, aqui a gente tem um resistor de 3 ohms, um de 1,5, um de 6 e um de 2. Então, primeiro a gente vai calcular a resistência equivalente aqui. Então, eles estão em paralelo. Então, a gente faz a resistência equivalente deles e a gente conta 3 sobre 2 ohms. Então, a gente vai ter um resistor de 3 sobre 2 aqui e um de 1,5. Esse de 3 sobre 2 e um de 1,5 vão estar em série. Então, a gente soma os dois, calcula a resistência equivalente aqui, vai dar 3 ohms. Esse resistor equivalente de 3 ohms vai estar em paralelo com o de 3 ohms aqui de cima. Então, a gente calcula a resistência equivalente de novo, a gente encontra 1,5 ohms. Então, consequentemente, a resistência equivalente desse circuito aqui é 1,5 ohms. Então, agora a gente vai ter um circuito muito mais simples, com uma resistência só. A gente vai ter a DDP e a gente consegue calcular corrente, potência e o que a gente precisar. Então a gente vai simplificando o circuito elétrico fazendo por partes. Só alguma dúvida?